A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, estamos chegando com mais uma reflexão da Palavra de Deus para as nossas vidas. E antes de trazer esta reflexão, quero ser grato a Deus pela sua companhia juntamente conosco. Você que divulga, que compartilha as nossas reflexões, que se inscreveu no nosso canal do YouTube, muito obrigado. Você que nos acompanha, nos segue no Instagram, nos acompanha no Facebook e conversa conosco no WhatsApp. Deus continue te abençoando. Nós temos um intuito maior aqui de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Todas as vezes que você compartilha um desses vídeos, você está cooperando com a divulgação do Evangelho. Para hoje, eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículos do 17 ao 21, que diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém? Nós, lendo esse texto, nós encontramos aqui três atitudes deste homem quando ele se aproxima de Jesus. E a primeira, ele faz reverência a Jesus quando o texto diz que ele, se aproximando, ele se ajoelha diante de Jesus Cristo. Segundo, ele faz um reconhecimento. E que reconhecimento é este? Ele chama Jesus de bom mestre. Ele entende que Jesus é mestre e, além de mestre, é um bom mestre. Glórias a Deus. Ele não é somente um mestre. Ele não é só mais um mestre que surgiu ali, mas ele é um bom mestre. Glórias a Deus. E em terceiro, ele revela um desejo que ele tem, que é herdar a vida eterna, quando ele diz: Que farei para herdar a vida eterna? Alguns até criticam, porque ele diz que farei, querendo justificar que o homem não faz nada para ter a vida eterna. E nós sabemos sim que, com relação à salvação, à vida eterna, Deus, ele projetou, ele executou e ele abriu a porta para que nós tivéssemos acesso à salvação e à vida eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é isso? Mas cabe ao homem aceitar este projeto, esse projeto de vida eterna que Deus preparou para os homens. E o que nos chama a atenção é que, quando ele faz essa pergunta a Jesus, Jesus questiona ele por que ele chama Jesus de bom, se só há um que é bom, que é Deus que está nos céus. Nos vem uma pergunta assim na nossa mente: e Jesus não é o mesmo Deus e Deus não é o mesmo Jesus? Não são ambos uma mesma pessoa? Não é isso? Jesus está falando aqui como homem, é isso, que veio à terra cumprir a missão da salvação. E ele está dizendo para aquele homem, como homem, que só há um que é bom, que é Deus, tá certo? Em seguida, Jesus vai lhe vai lhe fazer uma pergunta, querendo saber se ele conhece os mandamentos. E se você perceber aí no versículo de número 19, Jesus, ele vai citar 6 mandamentos dos 10 que foi dado a Moisés
na ocasião onde Deus escreve naquelas pedras e lhe entrega as tábuas dos mandamentos. Dos 10 que Jesus menciona para ele começa a partir do mandamento 5. O 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Nas tábuas do mandamento. Só que o que me chamou a atenção aqui é que ele não cita logo o mandamento de número 5, nem também o de número 6. Ele começa pelo mandamento de número 7, que é não adulterarás. Você vai ver isso no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 ao 17, esses 10 mandamentos ali. E Jesus começa pelo de número 7, dizendo, não adulterarás. Em seguida ele diz, não matarás, que é o 6º. Aí o 8º, não furtarás, não dirás falso testemunho, que é o 9, e não defraudarás alguém, que é o 10º. E o 5º ele deixou por último, ele diz, honra teu pai e a tua mãe. E aqui eu trago essa reflexão para nós aqui. Veja só, quando Jesus diz assim, não adulterarás, Jesus está falando do único pecado que o homem comete, que é contra o seu próprio corpo. Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, e o versículo de número 18, ele vai dizer assim, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ele está transmitindo para este homem que ele deve manter o seu corpo santo. Ele deve manter o seu corpo em santidade ao Senhor e não contaminá-lo, porque o homem ele deve cuidar do corpo que Deus lhe deu para viver aqui na terra. E por que isso? Porque Paulo, na mesma carta aos Coríntios, no mesmo capítulo, e o versículo de número 19, ele vai fazer uma advertência aos seus ouvintes, dizendo, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientemente de Deus, e que não sois de vós mesmo? É isso que ele está dizendo para este homem. Olha, quer herdar a vida eterna? Mantenha o seu corpo santo. Esteja bem com você mesmo. Esteja bem consigo mesmo. Mantenha o seu corpo bem, saudável, santo. O texto bíblico diz, sede santo, porque o vosso Senhor é santo. É você estar bem consigo mesmo, fazer as coisas e agir de maneira que o seu corpo esteja bem e você não seja reprovado com aquilo que você pratica. O segundo ponto que a gente encontra aqui é quando ele começa no mandamento de número 6, que é não matarás, ele vai falar o 6, o 8, o 9 e o 10. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém. Esses 4 mandamentos, ele está relacionado ao próximo. Quer que a gente entenda aqui que Jesus está dizendo para aquele homem, está bem contigo mesmo? Está bem com você mesmo? Você mantém o seu corpo santo? Você está bem consigo? Você também precisa manter um relacionamento com o próximo que também esteja bem. Você não pode matar o seu próximo. Você não pode furtá-lo, você não pode levantar falsos testemunhos, você não pode defraudar ele. Quer dizer, você precisa estar bem com o seu próximo. É isto a gente lembra da passagem do samaritano, é isso que Jesus contou, que aquele moço perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus faz toda aquela parábola para mostrar a ele que o próximo é aquele que ajuda, é aquele que chega para cooperar, para ajudar, para dar auxílio, né, para fortalecer o seu próximo. E esses 4 mandamentos aqui, ele está relacionado exatamente
ao próximo. Veja, ele precisa estar bem consigo mesmo, ele precisa estar bem com o próximo, e o último mandamento que Jesus cita é o quinto da relação: honra a teu pai e a tua mãe. Você precisa estar bem consigo mesmo, você precisa estar bem com o seu próximo, mas você também precisa estar bem com os seus familiares, representados aqui pelo pai e pela mãe, que é o quinto mandamento da relação que ele passou para Moisés. Porque os 4 primeiros mandamentos são referentes à relação do homem com Deus. Quando ele diz para o homem que ele não deve ter outros deuses diante de Deus, ele não deve fazer imagens de esculturas, ele não deve tomar o nome de Deus em vão, e ele deve também guardar o dia do Senhor. Esses 4 mandamentos, para que você possa me entender, eles são mandamentos que estão numa posição vertical do homem para com Deus, do homem aqui na terra para com Deus que está nos céus. É um relacionamento do homem com Deus. O homem deve saber que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. A este Deus devemos reverenciar, glorificar, adorar. Devemos saber que não podemos fazer imagens de escultura, nem do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo delas. Não é isso? Não devemos tomar o nome do Senhor em vão e também guardar o dia do Senhor. Um dos dias da semana deve ser reservado para o Senhor. Isso são relacionamentos do homem com Deus. A partir do 5º até o 10º é um relacionamento do homem com o próprio homem. Eu gosto de dizer que está num sentido horizontal. É aqui na terra, porque a vida eterna é conquistada aqui na terra. A vida eterna se conquista aqui na terra. E como é que ele vai conquistar aqui na terra? Estando bem, conservando o seu corpo irrepreensível, conservando o seu corpo santo, conservando o seu corpo para a glória de Deus, honrando a Deus com o seu corpo, não se prostituindo, cuidando do seu corpo. E aí, para cuidar do corpo, se eu fosse falar sobre isso aqui, se o objetivo dessa reflexão fosse essa, a gente ia falar sobre a má alimentação, sobre a falta de um exercício físico, sobre a falta de uma caminhada, a ociosidade e tantas outras coisas que prejudicam o corpo físico do homem. Mas aqui ele fala sobre o adultério, e Paulo diz que é o único pecado que é no próprio corpo do homem. Então o homem deve evitar isso para estar bem e herdar a vida eterna. Os outros 4, como falamos, é com o próximo. Se nós dissermos, se nós falarmos que amamos a Deus e aborrecemos o nosso irmão, Deus não está em nós, somos mentirosos. Ele diz assim, João diz assim para nós: como poderemos amar a Deus que não vê, se não amamos o nosso irmão que a gente vê? Então o bom relacionamento com o próximo também fará o homem herdar a vida eterna. São requisitos para o homem chegar aos céus, para o homem ter a vida eterna. E tudo isso sabemos nós que é através de quem? Da entrega total a Jesus Cristo, para que em Cristo possamos executar esses mandamentos, realizá-los para a glória do Senhor. Os irmãos lembram que Cristo, ele simplificou esses 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amar a pai e mãe, honrar pai e mãe, prolongará os dias de vida aqui na terra. Já é bênçãos oriundas de obedecer esse mandamento. Então, para que esse jovem herdasse a vida eterna, ele precisaria observar esses mandamentos. Aí ele vai dizer para Jesus que desde a sua mocidade ele observa esses mandamentos. Quer dizer, ele era um homem que observava esses mandamentos. Aí Jesus, que conhece todas as coisas, fez um teste com ele para saber se ele verdadeiramente obedecia e observava esses mandamentos.
observava e obedecia. O que é que Jesus vai dizer para ele no versículo de número 21? A Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para ele, o amou. Sentimento de amor. Aí olha para ele e diz: falta-te uma coisa. Falta apenas uma coisa. Vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e depois você vem e me segue. Quando Jesus diz isso, o homem se entristeceu. A Bíblia diz por possuir muitas propriedades, e se retirou-se triste dali. Quer dizer, o coração daquele homem, o sentimento daquele homem estava nas riquezas, nas coisas materiais, nas coisas que perecem. A Bíblia nos orienta a juntar tesouros no céu, aonde a traça não rói, o ferrugem não corrói, nem o ladrão rouba, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquele homem, ele estava ainda ligado, pegado às coisas materiais. E eu tenho uma frase que eu gosto de dizer sempre, que as coisas daqui da terra, os bens materiais, casa, carro, dinheiro, fazendas, sei lá, as coisas materiais, os bens materiais, ele não nos traz Deus, mas Deus traz todas essas coisas para nós. Deus, ele traz todas essas coisas para aquele que o servem, para que ele viva aqui bem e tranquilo e, acima de tudo, tenha futuramente, na vida por vir, a vida eterna. Foi isso que ele disse ao apóstolo Pedro. Ele disse: ninguém que deixou amor dessas coisas por amor de mim, que neste tempo não tenha 100 vezes mais e, por fim, a vida eterna. Então, prefira agradar a Deus, prefira obedecer os mandamentos do Senhor para que você herde a vida eterna, sabendo sim que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. A vida eterna é através de Jesus Cristo, mas aquele que quer dar a vida eterna precisa obedecer a sua palavra. Abraço, fiquem na paz, no nome de Jesus.